Bom, sétimo ano, 703. Vamos lá, continuando. Questão 6, só para finalizá-la, né? A opção correta é, porque quando eu somo os divisores de 16 dá 31, e quando eu somo os divisores de 25 também dá 31, correto? Então, como a soma dos divisores de um e de outro dá o mesmo resultado, então o 16 e o 25 são números inteiros positivos equivalentes. Só para relembrar, coloquei aqui, ó, como que eu acho os divisores, né, de um número? É mais fácil eu achar fator do que achar divisor. Como ser fator e ser divisor é a mesma coisa, o que a gente faz? Começa do 1 e pensa, qual é o número que multiplicado por 1 dá 16? 16, professor. Então, é 1 vezes 16 é 16. Eu vou para o 2. 2 vezes quanto dá 16? 2 vezes o 8. 3. Tem alguém que multiplicado por 3 dá 16? Não. Então, o 3 não é fator e não é divisor do 16. Passo por 4. 4 vezes 4 também são 16. Está na hora de parar porque o fator 4 ou o divisor 4 apareceu duas vezes. Então, quem são os divisores de 16? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Só para vocês verem que não acontece isso aqui sempre, eu peguei os divisores do 12. Uma vez quanto 12? 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. O próximo aqui seria o 4, correto? Só que o 4 já apareceu, então eu vou parar. Portanto, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e o 12, ok? Questão 7. Tá arriscada assim porque eu já tentei fazer o vídeo outras vezes, mas tudo bem. Vamos para mais uma. Bom, questão 7. Na questão 7 é um jogo aí de dardos entre a Carla e a Beatriz. A Carla tem os dardos da cor laranja e a Beatriz nos da cor verde. Então, laranja são de Carla, verde são da Beatriz. Em cada local tem um valor, ó, mais 10, mais 5, 0, menos 5 e menos 10. Na letra A, ele te pediu para escrever uma expressão e calcular os pontos de Carla. Se você olhar os dados laranja, lá no mais 10, não tem nenhum. Ela acertou 4 vezes em mais 5, 3 vezes no 0, 2 vezes no menos 5, uma vez no menos 10. Então, eu fiz a expressão numérica. Lembrando que agora eu tenho que resolver as multiplicações primeiro. 4 vezes o mais 5, 20. 3 vezes 0, 0. 2 vezes o menos 5, menos 10. Uma vez o menos 10, menos 10. 20 mais 0, 20. 20 menos 10, 10. E 10 menos 10 são 0. Então, a Carla fez 0 pontos. Na letra B, era para você fazer o mesmo procedimento para Beatriz. Beatriz, dardos verdes, né? Ela acertou uma vez no mais 10, 2 vezes no mais 5, 2 vezes no 0, 2 vezes no menos 5 e 3 vezes no menos 10. Fazendo as multiplicações, né, que estão aqui, ó. 1 vez 10, 10, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0, 0, 2 vezes menos 5, menos 10, mais 3 vezes o menos 10, menos 30. Somando tudo, a Beatriz fez menos 20 pontos. Na letra C, ele te pergunta quem venceu o jogo e vence quem faz mais pontos. Quem faz mais pontos nesse caso é a Carla ou é a Beatriz? É a Carla, porque 0 é maior que menos 20, correto? Então, a vencedora aí é a Carla, apesar dela ter feito 0 pontos. Na questão 8, ele te dá um gráfico, correto? Lá no gráfico tem a profundidade de alguns lagos do planeta, tá certo? São 7 lagos, com as respectivas profundidades. Na letra A, ele te pergunta o que significam os números negativos no gráfico, correto? O que significa isto? Significa profundidade negativa ou profundidade ou nível abaixo do nível do mar.
né? Então, o que significam os números negativos nesse gráfico? Eles significam profundidades negativas ou distâncias abaixo do nível do mar. Letra B. Qual lago tem maior profundidade? O lago com maior profundidade é aquele que tem um número inteiro negativo menor, que é o Lago Baikal. Na letra C, ele fala do Lago do Itaipu, que ele é artificial, né? Ele foi formado com o fechamento das comportas do canal de desvio da usina de hidrelétrica de Itaipu em 1982, e que a sua profundidade máxima é de 170 metros. De quantos metros é a diferença de profundidade entre esse lago e o Lago Baikal? Para você fazer isso, basta fazer o quê? Pegar a profundidade do Lago Baikal, que é menos 1.620, e subtrair a profundidade do Itaipu. Lembrando que quando a gente tem dois menos, vira mais. E quando eu quero operar sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do que tem mais. Então, o resultado vai ser negativo. E subtraindo 1.620 menos 170, eu vou ter 1.450 metros. Então, qual é a diferença de profundidade? Menos 1.450 metros. A número 9 é um gráfico, né? De novo, mais um gráfico, em que ele te pergunta, tá aqui, eu tirei o xerox porque eu acho que fica maior, fica mais visível, né? Ele coloca para vocês o seguinte: a empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, correto? Aqui tem o total de despesas e vendas, sendo que vendas está em escuro e as despesas mais claras. Aí ele começa as perguntas. A primeira pergunta, letra A, tá aqui. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nessa ordem. Quais os 3 meses do ano que foram registrados os maiores lucros? Bom, se você observar isso, você vai ver que no gráfico, para eu ter lucro, eu tenho que ter venda maior do que lucro. Então, por exemplo, em janeiro, a despesa foi maior do que a venda. Então, teria lucro aqui em janeiro? Não. Teria lucro em fevereiro? Também não. Onde é que teria lucro? Onde o total de vendas é maior do que a despesa. Não é isso? Então, se fosse numa prova, você poderia localizar isso para acelerar seu tempo. Mas eu fiz todas aqui, ó. Lá no mês de janeiro, houve uma venda de 2 e uma despesa de 6. Então, é venda menos a despesa, correto? 2 menos mais 6 é 2 com o oposto de 6, que vai dar menos 4. Em fevereiro, venda 4, despesa 5. Se eu fizer 4 menos 5, menos 1. Em março, 3 menos 2, mais 1. Em abril, venda 5, despesa 7. Então, 5 menos mais 7 vai dar menos 2. E eu fiz isso para todos, correto? Então, você já sabe que o primeiro é venda e que o segundo é despesa. Pega a venda e tira a despesa, contando como se fosse positivo, tá? Tem uma outra forma de fazer que eu prefiro, mas como ele falou lá que é dessa forma, então vamos assim. Então, janeiro, menos 4, fevereiro, menos 1, isso aqui é o saldo. Março, mais 1, abril, menos 2, maio, 0, junho, menos 2, julho, mais 2, agosto, menos 1, setembro, mais 4, outubro, mais 1, novembro, mais 1, dezembro, mais 3. Então, já que é o saldo, teve maior venda onde o saldo foi melhor, não foi? Então, onde foi melhor? Em julho, em setembro e em dezembro.
que é a opção, acho que é a opção A. Tudo bem? Mas fiquem atentos, se fosse numa prova onde a despesa foi maior, não haveria lucro, né? Ou haveria lucro negativo. A questão 10, escreva uma expressão para representar a situação em cada item e calcule seu valor. A situação em a diferença entre o dobro de menos 19 e o triplo de mais 17. Vou colocar aqui, vocês perdoem-me, mas eu tenho que fazer assim. Bom, letra A diferença entre o dobro de menos 19 e o triplo de 17. Dobro de menos 19, basta eu multiplicar. Vai dar menos 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Menos 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Como são dois negativos, você conserva o sinal e soma. 8 mais 1, 9. 3 mais 5, 8. Na letra B, ele queria que você representasse e calculasse o produto entre menos 18, o produto entre menos 18 e menos 7. Produto é o resultado da multiplicação, então eu sei que eu tenho que multiplicar. Menos vezes menos, mais. 7 vezes 8 são 56. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 126. Letra C. Ele quer o quociente. O que é o quociente? É uma divisão. Que divisão que ele pediu? O quociente entre o quádruplo de menos 7 e menos 2. Quádruplo de menos 7 é menos 28, dividido por menos 2. Menos dividido por menos, mais 28 por 2 são 14. Correto? Página não, né? Questão 11. A questão 11, ele coloca para vocês um quadro de colocação aí de uma Olimpíada. São 6 países diferentes na disputa. E eu não tô sabendo onde que tá. Mas vamos lá. Na dúvida, tic-tac, que tô podendo muito, sabe, gente? Ficar atrasando. Não sei onde que tá, bendita da folha. Ah, vamos lá, assim mesmo. O quadro representa a ordem de colocação de 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com as quantidades de medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente. Ele colocou China, Estados Unidos, França, Argentina, Itália e Brasil. Ele quer saber o seguinte: se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país, hipoteticamente falando, né? Até porque Brasil e Argentina juntos é pouco viável. O que acontece? Em que posição ficaria esse país, né? Imaginário aí. O que eu coloquei para vocês? Se eu somar bronze dos dois países, vai dar 5. Prata entre Argentina e Brasil vai dar 7. Ouro vai dar 5. Se eu somar tudo, vai dar um total de 17 medalhas. Se você olhar na tabela, o primeiro colocado, China, tem 17 medalhas. Mas acontece que ela tem 9 de ouro. O ouro manda mais. Então, a China tem 9 e o suposto país vai ter 5. Então, esse suposto país não poderia ficar em primeiro lugar. Correto? Então, esse suposto país vai assumir o lugar de quem? Dos Estados Unidos, que tem 16 medalhas. Então, o suposto país ficaria em segundo lugar por causa disso. Aí vem a questão 12. A questão 12, ela é da OBMEP. Questãozinha. Vamos ver se eu consigo explicar com clareza, tá?
Ó, o que que acontece? Ele fala assim: em uma fila com 30 pessoas estão Ana, Beatriz e Carla. Há 19 pessoas à frente de Ana. Então, eu coloquei a fila aqui, ó. Início e final. Na frente de Ana tem 19 pessoas. Então, eu coloquei a Ana lá na fila. À frente dela tem 19. O que ele quer saber? Em que ordem elas estão na fila? Então, Ana, Beatriz e Carla, em que ordem está? Quem está no primeiro, quem está no segundo, quem está no terceiro lugar? Tá certo? Terceiro lugar, assim, uma frente da outra. Então, tem 19 pessoas na frente da Ana, correto? Ele fala assim, e 12 pessoas entre Ana e Beatriz. Se tem 12 pessoas entre Ana e Beatriz, então a Beatriz tem que estar na frente da Ana, correto? Porque daqui para trás só teriam 10 pessoas. Então a Beatriz tem que estar na frente da Ana. Bom, ele diz mais. Entre Beatriz e Carla, que eu não sei ainda onde ela está, há uma pessoa a mais do que entre Ana e Carla. Se tem uma pessoa a mais entre Beatriz e Carla do que entre Ana e Carla, quer dizer que a Carla tem que estar depois da Beatriz. Então, qual é a colocação dessas pessoas na fila? Contando que a fila está aqui, o início, a posição é qual? Beatriz está na frente de Carla, que está à frente de Ana. A opção C. Tá bom? É uma questão difícil de analisar mesmo. Não é fácil, não. E a última questão, 13, eu vou ter que usar o livro, porque eu ainda não comprei o papel quadriculado. Eu vou comprar. A questão 13, ele coloca assim, eu espero que seja visível para vocês. Construa o polígono ABCD de vértices A, B, C, D. Ele deu as coordenadas do A, do B, do C e do D. Então, você vai lá no plano cartesiano, ponto A, 1 e 1, 1 em X, 1 em Y. Ponto B, 2 em X e 3 em Y. Vai marcar os pontos e vai ligar. Você vai formar esse quadrilátero aqui, ó. Tá certo? Então, na letra A, qual é o nome desse polígono? Tem aluno que vai dizer quadrilátero, é um quadrilátero, só que esse quadrilátero tem um nome especial. É um paralelogramo, tá certo? Então, qualquer das duas respostas eu teria que aceitar. Letra B. Multiplique a coordenada x de cada vértice por -1 para obter os pontos E, F, G e H. Escreva as coordenadas desse ponto e trace o polígono E, F, G, H. Então, multiplica a coordenada x de cada vértice por -1. Então, era para você pegar o x, que é 1, vezes -1, vai dar -1, correto? E o y continuaria o mesmo. Pegue x4 e multiplique por -1, vai dar -4. -4 com 1. Depois de C, 5 vezes -1, -5. E o ponto B, 2 vezes -1, -2. Aí você traçaria o polígono EFGH. Correto? Então, vai com calma aí. É só para multiplicar o valor x. O valor y continua o mesmo. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui para mostrar a vocês que qualquer coisa você para o vídeo e escreve. Então, na letra B, as coordenadas E, F, G, H vai ficar -1 e 1, -2 e 3, -5 e 3, -4 e 1. Você vai lá no plano cartesiano e vai fazer
a figura do quadrilátero, correto? Na letra C, ele pergunta que tipo de simetria ocorreu em relação ao eixo vertical. Em relação ao eixo vertical, que é Y, qual é a simetria que ocorreu daqui para cá? É a simetria de reflexão. Esse aqui está refletido de cá. Tudo bem? Letra C. Letra D. Multiplique a ordenada y de cada vértice por menos 1. Agora vai ser a ordenada y. Então, a ordenada aqui é 1. 1 vezes 1, menos 1. Correto? Depois, a ordenada aqui também é 1 vezes menos 1, menos 1. Depois, a ordenada aqui é 3 vezes menos 1 vai virar menos 3. E a última, B, 2 vezes menos 1, 2 não, né? Desculpa, 3 vezes menos 1, menos 3. Ele queria que você construísse o polígono, escreva, tá? E trace o polígono IJKL. IJKL, tá construído. Para o IJKL, as coordenadas eu coloquei aqui para que você possa pausar e acompanhar. I vai ficar 1, menos 1. 2, menos 3, 5, menos 3, 4, menos 1. Nesse caso, só inverteu o valor de Y, de X, de Y. O X permaneceu o mesmo. Aí ele pergunta na letra E. Que tipo de simetria ocorreu em relação ao eixo horizontal X? Daqui para cá. Que tipo de simetria que aconteceu? Simetria de reflexão em relação ao eixo X. Aqui, simetria de reflexão em relação ao eixo Y. Na letra F, para obter o paralelogramo M, N, O, P, e ele te deu as coordenadas, que operações são necessárias aplicar às coordenadas X e Y do quadrilátero original? Lembrando que o original é este aqui, ó. Para eu obter este, quais foram as operações que eu tenho que fazer com os valores de X e com os valores de Y? Eu coloquei para você aqui, seria A com M, B com N, C com O, D com P. Era 1 e 1, virou menos 0,5 e virou menos 2. Era 2, virou menos 1, era 3, virou menos 6. De C para O, era 5, virou menos 2,5. E era 3, virou menos 6. Na ponto D, era um 4, virou menos 2. Já descobriram? Aposto que já, né? O que eu tenho que fazer? Dividir a abscissa. Quem é a abscissa? X. Por quem? Por menos 2. E a ordenada? O que eu fiz com a ordenada? 1 menos 2, 3 menos 6, 3 menos 6, 1 menos 2. Multiplicar a ordenada. Quem é a ordenada? Dou-lhe uma. A ordenada é o valor de Y. Por menos 2 também. E aí, você traçaria o polígono MNOP, que está aqui, ó. É só marcar lá bonitinho, de acordo com o que ele colocou, que você vai alcançar isso aí. Bom, 7º ano. Lembrando que provinha gostosa, dia 13, né? De 1 às 2h30. Estude e me acione se continuar na dúvida. Vocês têm até amanhã para tirar essas dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus.